Bom dia, sejam muito bem-vindas na rotina da prosperidade. Hoje, terça-feira, a gente está lendo um plano que chama Direção. A gente iniciou ele ontem, ele vai até na segunda-feira da semana que vem. Ele vai nos ajudar a tomar decisões diariamente, né? Vai nos encorajar e cada dia ele vai trazer um direcionamento. Então, ontem falou sobre começar e hoje ele está falando sobre parar. Então, antes da gente ler o devocional, a gente vai orar, pode fechar seus olhos, respirar fundo, expirar. Pai querido, muito obrigada por essa terça-feira. Obrigada por ter a possibilidade de estarmos aqui reunidas em comunidade para ler mais da tua palavra, para buscar a sua direção divina. Ontem a gente iniciou esse plano, e acredito que nós temos decisões diárias, diversas decisões que a gente precisa tomar ao longo do dia. E às vezes uma decisão errada pode mudar todo o nosso caminho, né? Então ontem a gente falou sobre começar e hoje a gente vai ler sobre parar, porque às vezes não é só iniciar algo novo, mas parar com hábitos antigos, né? Com coisas que às vezes está nos desviando do seu caminho. Então que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, possa nos guiar ao longo dessa leitura, que fale conosco, né? Que a gente tenha um entendimento a respeito da palavra, que a gente saia daqui transformadas, que a gente grave todo o ensinamento no nosso coração, né? Que a gente sinta a tua presença, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Parar. Uma das melhores decisões que você pode tomar quando está sentindo um impulso ou enfrentando um dilema de alto risco é a decisão de parar. Dê um tempo, ore pedindo orientação, pense mais um pouco, obtenha alguma sabedoria divina de pessoas que você confia e imagine os possíveis resultados. Então, pergunte a si mesmo: isso é algo que eu deveria parar completamente? A maioria de nós tem boas intenções, ou pelo menos algum tipo de justificativa para o que fazemos. E, no entanto, muitos de nós ficamos surpresos quando nos encontramos muito longe da direção que queremos seguir. As grandes mudanças em nossas vidas, tanto negativas quanto positivas, raramente acontecem sem uma série de decisões que se acumulam umas sobre as outras como dominós sem fim. Você vê como parar pode ser uma das coisas mais produtivas que fazemos. Quando você para e faz um balanço de onde está e para onde quer ir, então você pode decidir como avançar para o seu destino. O que você pode parar a fim de se aproximar da direção divina de Deus? Você está fazendo algo que o está levando à direção que você não quer ir ou que Deus não quer para você? O que você precisa parar completamente? Um vício em mídias sociais, álcool, pornografia, aprovação ou trabalho, um relacionamento doentio, uma atitude de julgamento. O que você pode parar a fim de se aproximar da direção divina de Deus? Trate cada escolha como se fosse o próximo passo em direção ao seu destino.
Quando um comportamento ou um relacionamento nos leva em uma direção que sabemos estar distante da história que queremos contar, precisamos pausar, não apenas para considerar as consequências, mas também para escolher parar de viajar na direção errada. Você provavelmente já ouviu a palavra arrepender-se. Um dos seus significados literais é virar-se. Quando você se arrepende, para de se dirigir em uma direção e retorna para Deus e o caminho dele para você. Nesse sentido, parar de fato significa caminhar em uma nova direção. Você pode precisar dar um passo em direção à responsabilidade, ao perdão, aos amigos certos ou a um novo lugar para morar. E hoje você pode perguntar a si mesmo: se eu fizer a escolha que estou considerando, onde ela pode me levar? O que posso parar a fim de me aproximar da direção divina de Deus? Acho que são duas perguntas que, se a gente parar e se perguntar, a gente fica algumas horas, né? Para poder responder, refletir. Então, se você está passando por um momento que você precisa tomar alguma decisão, né? Às vezes está confusa sobre se você está no caminho certo, pode ser esse o momento para você parar e se perguntar: se eu fizer a escolha que eu estou considerando, onde ela pode me levar, né? Em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou à direita do trono de Deus. Obrigada, Pai, por essa palavra. Às vezes a gente está tão corrida no nosso dia a dia que a gente não consegue ficar em silêncio na sua presença. Já vem um monte de pensamentos do que precisa fazer, do que vai acontecer. Então, que a gente consiga, né, em algum momento parar, refletir. Pai, também queremos te agradecer pelo dia de hoje. Hoje que é terça, eu vou ficar em silêncio para que cada uma aqui, de maneira individual, olhe para sua vida, agradeça pelo dia de ontem, ou por coisas que vêm acontecendo, ou pela palavra de hoje. Agradeça tudo, sua saúde, família, trabalho. Então, eu vou ficar em silêncio, a gente pode fazer isso, agradecer agora. Pai querido, além de te agradecer pela nossa vida, por estar aqui agora, né? Ter aberto os nossos olhos, também queremos te pedir perdão. Em Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo que já foi designado a vocês, Jesus. Ele já perdoou os nossos pecados, né? Ele já nos deu a salvação, mas para isso a gente precisa se arrepender de coração.
Então, que o Senhor nos perdoe. E se tiver algo pontual que você fez, que você às vezes está incomodada, né? Peça perdão, peça que o Senhor te ajude a mudar suas atitudes, pensamentos. Então, Pai, que a gente enxergue, né, toda a nossa escuridão para que a gente melhore. Também que a gente possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, Pai, mas livrai-nos do mal. Amém, amém, amém. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Que às vezes a gente se engana, né? Achando que a gente não comete pecados, erros. Então a gente precisa colocar a luz, né? Escuridão, para que a gente melhore. Pai querido, também queremos orar pelo outro. Eu vou ficar em silêncio e agora a gente vai profetizar palavras de bênção, de cura, de transformação. Vamos orar pelo outro agora. E agora a gente vai orar por nós. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Imagine-se levando as suas dificuldades até Jesus. O que você vê Ele te dando em troca quando você entrega a Ele essas coisas? Você vê Ele te dando a paz dEle, te sustentando, né, te carregando no colo. É isso, Ele é nosso Pai, amigo, justo, fiel, amoroso. Então agora é hora da gente entregar a nossa vida, o nosso dia a Ele. Vamos fazer isso agora.
Pode ir encerrando. E aqui ele traz um último versículo a respeito da proteção de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 18 diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu, e o maligno não toca nele. Pai querido, ao encerrar esse momento de comunhão, queremos te agradecer pela tua presença, pela tua direção, pelo teu amor que renova as nossas forças. Entregamos a ti esse novo dia que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho, que nos dê sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar os desafios. Pai, eu declaro que hoje o dia será abençoado, cheio de oportunidades, repleto da tua paz. Nós escolhemos confiar em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que tem planos maiores e melhores para a nossa vida, Pai. Nós rejeitamos toda preocupação, ansiedade, desânimo, porque sabemos que medo e insegurança não vêm de Ti. Nós recebemos a Tua alegria, que é a nossa força, Pai. E agora a gente pode afirmar: eu escolho ter uma atitude de fé e gratidão, mesmo em meio às incertezas. Pai, que a Tua luz brilhe sobre a nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do Teu amor. O Senhor possa renovar nossa mente, nossos pensamentos, fortalecer o nosso coração. Que a Tua graça nos acompanhe em cada decisão. Pai, nós confiamos em Ti, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda farás. Que vocês tenham um dia lindo, abençoado na presença de Deus. Fiquem com Ele e nos vemos amanhã.